Irmãos, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus através de Jeremias, através do profeta de Deus no passado, Jeremias capítulo 3, Deus, o eterno Criador, deu carta de divórcio para qual mulher ou igreja prostituta, caída e divorciada do Senhor. Conforme Jeremias capítulo 3, Deus deu carta de divórcio para quem? Foi para a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel? Ou foi para a igreja católica de Roma ou do Vaticano? Afinal, o que determina a imutável ou indivisível palavra do Senhor, e por que eu estou fazendo essa questão, essa pergunta de Deus por meu intermédio a todos vós? Conforme a imutável ou indivisível palavra do Senhor, Deus, o eterno Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, por meio de Cristo e para Cristo, o Senhor deve herdar ou entregar tudo agora em nossos dias. Portanto, conforme Jeremias capítulo 3, Deus deu carta de divórcio para quem? Ele deu carta de divórcio para sempre à Igreja Católica de Roma ou do Vaticano, ou ele deu carta de divórcio para sempre à Igreja Judaico-Hebraica de Jerusalém ou de Israel? Ou seja, se conforme a imutável ou indivisível palavra do Senhor, Deus deu carta de divórcio para sempre a esta igreja prostituta, caída, terrorista, latrocida e genocida desse estado miserável do diabo, o estado assassino e terrorista e latrocida de Israel, se Deus deu carta de divórcio para a igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, quem é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra? Se Deus deu carta de divórcio para a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a nação pecaminosa de Israel, então a igreja católica de Roma ou do Vaticano não pode ser a grande Babilônia. Mas a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, conforme determina a imutável palavra de Deus, só pode ser a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, a nação pecaminosa de Israel, porque para a nação pecaminosa de Israel, o Senhor deu carta de divórcio para sempre. No entanto, porque a população mundial é cúmplice e simpatizante das abominações deste estado terrorista e latrocida da nação pecaminosa de Israel, porque se Deus deu carta de divórcio para sempre a toda a nação pecaminosa de Israel, porque a população mundial é cúmplice ou simpatizante, porque todo mundo vem afirmando ou dizendo que a igreja prostituta, que a grande Babilônia é a igreja católica. Que porra é essa? Aonde está escrito isso na Bíblia? Porque na Bíblia diz o Senhor que ele deu carta de divórcio para sempre, foi para a igreja judaica. Logo, a igreja judaico-hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é a grande Babilônia. Israel, esse estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é o filho da perdição, o anticristo. A grande Babilônia, a mãe de toda essa putaria do diabo e de Satanás, no rabo ou no coração, na mente e na memória, na consciência de todos, porque Israel se esqueceu do quarto mandamento e a população mundial está na mesma desgraça desse caminho maldito da condenação eterna. E por quê? Porque a população mundial é cúmplice, é simpatizante desse falso sábado, o sábado do diabo e de Satanás, pelo calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, conforme determina a imutável palavra de Deus, nunca foi a igreja católica. A igreja católica de Roma ou do Vaticano, ela é cúmplice, ela é filha da igreja judaica. A igreja católica ou o Vaticano é a imagem da primeira besta religiosa, a Jerusalém assassina. O próprio Senhor Jesus Cristo foi que disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Então como é que a população mundial, sendo cúmplice e simpatizante das merdas, das abominações da nação pecaminosa de Israel, diz que a grande Babilônia, diz que na cidade do Vaticano se achou o sangue dos santos, dos profetas, quando naquela época ainda nem existia a cidade do Vaticano.
Então, nenhum profeta de Deus foi morto ou assassinado no Vaticano. Mas todos os profetas foram mortos e assassinados ou apedrejados, né, dentro da velha Jerusalém. A Jerusalém, como igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, é a grande Babilônia, a mãe de todos vós. Portanto, irmãos, conforme determina a imutável ou indivisível palavra do Senhor, né? Conforme Jeremias capítulo 3, conforme Jeremias 8:5, conforme Jeremias 23, 14 e 15, conforme Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10, né? Conforme este testemunho fiel da imutável ou indivisível palavra de Deus, outrora por meio dos seus servos, os profetas, né? A grande Babilônia, a mãe das meretrizes e abominações de toda a terra, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, através destes versículos do Senhor, relatados ou delatados, determinados pelo Senhor, por meu intermédio em nossos dias, a grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes e abominações de toda a terra, sempre foi e será a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus para sempre, a nação pecaminosa de Israel, Este estado latrocida, genocida, né, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, é a igreja prostituta, a mulher divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3. No entanto, porque Israel e a humanidade inteira, a população mundial, continua ensinando errado, né, a si e aos demais, né, tendo em vista a imutável ou indivisível palavra de Deus, né, diz uma coisa, né, e Israel e a humanidade inteira continua distorcendo, permanece adulterando ou ainda trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens? Ponto de interrogação. Por esta razão é que agora, dia 7 de setembro de 2021, esse anticristo, o filho da perdição da nação pecaminosa de Israel, estará sendo manifesto ao mundo inteiro, porque no dia 7 de setembro Israel estará comemorando o Rosh Hashanah desta igreja prostituta da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Ou seja, conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, através de Ezequiel 5, né, versículos 5 ao 10, quem trocou, quem mudou, quem adulterou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, né, foi a nação pecaminosa de Israel. Por esta razão o Senhor citou os seus oráculos por meu intermédio, seja através do profeta Jeremias capítulo 3, seja através do profeta Jeremias 8:5, Jeremias 23, 14 e 15, né? Seja através do profeta Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10, né? Toda a mudança da glória de Deus, toda a troca da glória e da verdade de Deus, quem fez foi a igreja prostituta da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus já havia dado carta de divórcio para sempre. Irmãos, todo aquele que tem o Espírito Santo como morada certamente sabe das revelações, dos mistérios e segredos de Deus, porque conforme escrito está em toda a imutável ou indivisível palavra do Senhor, aquele que tem o Espírito Santo não
não precisa que uma outra pessoa o ensine. E, portanto, né, todo aquele que tem o Espírito Santo em si como morada, não precisa de ensinamento do próximo, não precisa do ensinamento de ninguém. A própria palavra de Deus diz, a imutável palavra do Senhor, ela afirma que o Espírito Santo, né, o Espírito Santo é quem ensina. Portanto, você não precisa de ninguém para te ensinar aquilo que o Espírito Santo, né, te ensina ou deveria te ensinar, porque segundo a imutável e indivisível palavra de Deus, né, quando o Espírito Santo habita em uma pessoa, não precisa que outra pessoa, né, venha ensinar aquele que está possuído ou é morada do Espírito Santo, né? De certo que se você fosse morada ou é morada do Espírito Santo, então você, conforme a imutável palavra revelada do Senhor, porque a palavra revelada do Senhor, ela diz quem é e diz qual é o nome do anticristo, o filho da perdição, porque esse mesmo anticristo, o filho da perdição, ele adulterou, ele trocou o calendário bíblico, o calendário lunar, para calendários contaminados e corrompidos, confusos e divididos. Então, se você verdadeiramente fosse morada do Espírito Santo, né, então você deveria saber quem é e qual é o nome do anticristo, o filho da perdição, né? Porque esse anticristo, o filho da perdição, ele já mudou, ele trocou, ele adulterou os tempos, o calendário bíblico e lunar de Deus, ele trocou, né, pelo calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, se você não tem essa resposta na ponta da língua, se você não sabe quem é ou qual é o nome do anticristo, o filho da perdição, pelo simples fato de que o anticristo, o filho da perdição, ele já trocou, ele adulterou, né? Ele trocou os estatutos e os juízos, seja da imutável palavra de Deus, seja da lei de Deus, seja da imutável palavra de Deus, o anticristo, o filho da perdição, conforme determina a imutável palavra do Senhor, ele, o anticristo, o filho da perdição, outrora o primogênito filho de Deus, conforme Êxodo 4:22, né? Esse que fora ou foi o filho de Deus no passado, ele caiu em transgressão. E porque caiu em transgressão à lei e ao sábado do Senhor, porque o filho da perdição, ele caiu porque ele trocou a lei e o sábado da criação de Deus por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases, né? O anticristo, o filho da perdição, ele trocou o verdadeiro sábado, o sábado conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, pelo sábado da mentira e do engano, o falso sábado de si mesma, como igreja prostituta, caída, divorciada de Deus, né? Essa igreja prostituta, o filho da perdição, o anticristo do estado latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, ele já trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. E dentro deste contexto geral da troca da glória e da verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, foi modificado, foi adulterado, foi trocado o calendário bíblico, o calendário lunar de Deus foi trocado, foi adulterado pelos profetas de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3, porque dos profetas de Jerusalém
foi que se derramou a mentira e o engano do ensino e do aprendizado errado sobre toda a terra em nossos dias desde ontem, e por esta razão a população mundial caminha a passos largos à maldição e à condenação eterna por culpa da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, que em vez de orientar ou conduzir, né, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, da igreja judaica ou hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, né, como um guia cego, como o falso profeta, como o anticristo, como o filho da perdição, né? Porque Israel, no passado, o povo de Israel, os filhos de Israel, foram o primogênito filho de Deus. Mas depois que Israel caiu, então Israel se tornou em trono de Satanás, em sinagoga do diabo. Israel se tornou no filho da perdição. E por quê? Porque Israel se perdeu quando se tornou transgressor da lei e do sábado da criação. Porque Israel se esqueceu do quarto mandamento. Israel não pratica mais o quarto mandamento. Israel se esqueceu do quarto mandamento, né? E portanto, nem mesmo aquele que fora ou foi o primogênito filho de Deus no passado, porque Israel se esqueceu do quarto mandamento e está conduzindo a população mundial ao esquecimento eterno do quarto mandamento, né? Portanto, conforme a imutável palavra do Senhor, né? E vejam bem, quem é e qual é o nome do anticristo, o filho da perdição, porque mudou ou adulterou os tempos e o calendário bíblico ou lunar, conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, ponto de interrogação, né? Essa questão de Deus, essa pergunta do Senhor por meu intermédio, vem a todos vós, porque todos vós, semelhante à nação pecaminosa de Israel, o filho da perdição, o anticristo, porque rejeitou e desprezou a Torá, a Tanakh, a lei e o sábado da criação, a população mundial caminha a passos largos à maldição e à condenação eterna. Porque toda a população mundial vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as mentiras, as abominações da mentira e do engano deste falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, conforme determina a imutável palavra do Senhor. Portanto, aquele que tem o Espírito Santo não precisa de falsos profetas ou de anticristos da religião e da política para o ensinar. E por quê? Porque a palavra de Deus nos afirma que quem nos ensina é o Espírito Santo. Da mesma forma, sorte ou gênero, se você tem alguma questão, o próprio Espírito Santo, que deveria habitar em você, ele te daria a resposta. Mas, fazendo essa pergunta de Deus por meu intermédio a todos vós, né, a todos vós, a população mundial, todos estão mortos espiritualmente e, portanto, não sabem de nada. Não sabem de nada. Portanto, quem é e qual é o nome do anticristo, o filho da perdição, porque mudou, adulterou os tempos e o calendário bíblico ou lunar conforme o ciclo da lua em suas 4 fases, né? Só vale respostas com base e fundamento bíblico, mediante a imutável palavra de Deus, com as evidências através do calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias 3. Conforme Jeremias 3. Então é válido notar ou dizer que as perguntas e respostas, elas devem ser conforme o testemunho bíblico, o testemunho fiel da Bíblia, ou ainda da palavra de Deus, através do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, diz,
né? Ou seja, irmãos, conforme diz a seguir, né? Conforme diz a seguir os oráculos do Senhor por meu intermédio, porque agora, né, é o Senhor que está falando por meu intermédio conforme a sua imutável palavra. Portanto diz, está escrito, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Né? Esse anticristo, o filho da perdição, ele, em primeiro lugar, deveria proferir, né, palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E quem fez tudo isso? A nação pecaminosa de Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas. Então, os santos do Altíssimo no passado, anteriormente à primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, porque isso aqui está escrito em Daniel 7:25, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E todos nós sabemos que do primeiro ao último profeta de Deus para a casa de Israel, que foi ou fora João Batista morreu em Jerusalém. João Batista foi assassinado em Jerusalém. Por esta razão, o Senhor Jesus Cristo diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Né? Então, conforme a imutável palavra do Senhor, só vale respostas com base e fundamento bíblico, mediante a imutável palavra de Deus, com as evidências, né, bíblicas ou proféticas, através do calendário bíblico, porque nós temos 3 calendários em nossos dias, e ninguém está obedecendo o calendário bíblico ou lunar. Então, as evidências ou as respostas com base e fundamento bíblico, mediante a imutável palavra de Deus, com as evidências através do calendário bíblico ou profético ou lunar, mas também tendo como base o calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu eterna carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias 3. Portanto, irmãos, conforme diz a seguir, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Esse anticristo, filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, se você pesquisar, né? Se você pesquisar, fizer uma pesquisa, né, repentina, quem proferiu palavras contra o eterno Criador foi a própria nação pecaminosa de Israel, ou seja, Israel blasfemou o nome do Senhor, né? Israel blasfemou o nome do Senhor. Vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Blasfemou ou ainda, né? E aos filhos de Israel falarás dizendo, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá, né? Então, e assim nós vamos encontrar, né, Israel não só blasfemando, mas praticando todo o mal e toda a iniquidade contra o Senhor, né? Porque Israel, né? Israel Israel, como é que é? Não tem a blasfemar tem também um outro nome, transgredir, não. Israel blasfemou, né? O nome do Senhor, Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Salmo 74, 18.
Mas o nome de blasfêmia tem também um outro, tem também aqui, Isaías 1,4. Ai desta nação pecaminosa de Israel, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, se apartaram do Senhor, blasfemaram o santo do Eterno, retornaram para trás, blasfemaram o santo do Eterno. Quem é o santo do Eterno, o santo de Deus, senão o Senhor Jesus Cristo? Eles blasfemaram contra o Senhor Jesus Cristo. Isaías, capítulo 1, versículo 4. Ai da nação pecaminosa de Israel, povo carregado de iniquidade, semente, né, da serpente, semente do maligno, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o santo do Eterno, voltaram para trás. Isaías 1,4. Mas tem outros, né? Tem outros versículos, né? Que determina dizendo que Israel, está aqui, Isaías 52,5. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Isaías 52,5. Né? Ainda diz, né? Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais. Né? Os pais dos filhos de Israel foi quem deu princípio à blasfêmia ao Senhor, ao santo do eterno Criador, né? E que procederam traiçoeiramente contra mim. Ezequiel 20:27. Portanto, fala a casa de Israel, ó filho do homem, diz-lhe assim, né? E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ainda até nisto me blasfemaram vossos pais, e que procederam traiçoeiramente contra mim. Ezequiel 20:27, né? De certo que em Romanos diz o seguinte, porque como está escrito, o nome de Deus, olha só, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ou seja, quem deu princípio ou início a toda blasfêmia contra o santo do Criador, do eterno Criador, quem deu princípio ou início a blasfêmia ao nome do Senhor, não foi o reino religioso do papado católico de Roma ou do Vaticano. Mas tudo se deu princípio, conforme Jeremias 23, 14 e 15, com o reino religioso, né, judaico, dos profetas de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Romanos 2:24, porque, vírgula, como está escrito, vírgula, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios de toda a terra por causa de vós, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Em Tiago 2:7 diz o seguinte, porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado, né? Que sobre nós foi invocado, Tiago 2:7. E até da cidade, e até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus sobre Cristo, né? Ou seja, o nome do Senhor foi blasfemado e teve como princípio ou início os profetas de Jerusalém, conforme determinou a imutável palavra de Deus. Portanto diz, e proferirá palavras blasfêmias contra o Altíssimo. Quem fez isso?
mediante a imutável palavra revelada do Senhor, que terminamos de ler. Quem blasfemou o Santo do Eterno? Quem blasfemou o nome de Deus? Conforme as evidências bíblicas ou proféticas, né? Testemunho fiel da imutável palavra de Deus, seja através do Antigo ou do Novo Testamento, quem blasfemou, quem proferiu palavras de blasfêmia, seja contra o Pai, o Espírito Santo, seja contra o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quem foi? Mediante a imutável palavra revelada de Deus, não foi outra pessoa senão a igreja judaico-hebraica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, diz, e proferirá palavras, né, blasfêmia, contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Isso foi escrito ainda nos dias de quem? De Daniel 7:25. Nessa época, o Senhor Jesus Cristo ainda não tinha vindo pela primeira vez, e o último profeta de Deus para a casa de Israel foi João Batista. O último profeta de Deus para a casa de Israel, para a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus já havia dado carta de divórcio para sempre, o último profeta de Deus foi João Batista. E quem matou este último santo, o último profeta de Deus para a casa de Israel, para a nação pecaminosa de Israel no passado, se o Senhor já havia dado carta de divórcio para sempre, e a cidade do Vaticano, ou a Igreja Católica ainda não existia. Então, dando seguimento a esta leitura dinâmica ou profética de Deus por mim mesmo, por meu intermédio, né? Primeiro diz, e proferirá blasfêmias, palavras contra o Altíssimo. E isso nós já vemos em versículos anteriores. E depois destruirá os santos do Altíssimo. E isto muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O último santo do Altíssimo, o último profeta santo do Altíssimo para a casa de Israel, para a antiga igreja ou congregação de Israel, foi João Batista. E quem matou João Batista? Não foi a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ainda nem existia. E também não foi o Vaticano. Por quê? Porque o Vaticano, a sua pedra fundamental ou filosofal, só veio aparecer a partir de 1503. Então, quem matou, quem proferiu blasfêmia ou palavras contra o Altíssimo, contra o Santo do Altíssimo, foi a nação pecaminosa de Israel. E quem matou? Quem matou os santos servos profetas do Senhor? O último fora João Batista. Quem matou? Quem matou foi Jerusalém. Quem matou foi Israel. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas, né? Portanto diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso pode ser resolvido agora. Dia 7 de setembro de 2021, eu posso ver neste dia 3 calendários. Mas ninguém está obedecendo o calendário de Deus. No dia 7 de setembro de 2021. Né? Porque o sábado do calendário gregoriano é o mesmo sábado do calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas o sábado do calendário gregoriano ou judaico ou hebraico de Jerusalém, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, não é o sábado da criação de Deus, por meu intermédio ou ainda por meio de Cristo, conforme o ciclo da lua, em suas 4 fases. Então, no dia 6 e no dia 7 de setembro, hoje é dia 3 de setembro de 2021, no dia 6 e no dia 7 eu consigo ver, pela visão da fé verdadeira de Deus sobre mim, eu consigo ver 3 calendários, né? Porque o dia 7 de setembro, pelo calendário gregoriano, o mês de setembro é o 9º mês. O dia 7 será
será o 7º dia na segunda semana do 9º mês do calendário gregoriano. E o calendário bíblico, o dia 7 será o dia 1º do 7º mês de Etanim, né, do ano em curso, né? Em um único dia eu posso ver 3 calendários: o calendário gregoriano, o calendário bíblico e o calendário judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então, no dia 7, eu posso ver 3 calendários. O calendário gregoriano será, pelo calendário gregoriano, será o 7º dia da segunda semana do 9º mês. Pelo calendário bíblico, será o 1º dia da primeira semana do 7º mês de Etanim, pelo calendário bíblico ou lunar, conforme o ciclo da lua. E pelo calendário judaico, modificado e adulterado pelos profetas de Jerusalém, de onde saiu toda a desgraça e abominação para toda a terra, eu posso ver o 3º calendário, que é o calendário contaminado e corrompido, confuso e dividido, gregoriano, ou judaico ou hebraico, de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, porque nesse dia ocorrerá o 1º dia da primeira semana do 1º mês de um suposto ano novo judaico. Né? No dia 7 de setembro. E quem deu princípio ou início, conforme determina a imutável palavra revelada do Senhor? Porque dos profetas de Jerusalém, todo o mal e toda a iniquidade do ensino e do aprendizado errado surgiu a partir dos profetas de Jerusalém, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. Por esta razão foi dito: e proferirá palavras contra o Altíssimo, né? E destruirá os santos do Altíssimo. Isso muito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque com a vinda do Senhor Jesus Cristo, pela primeira vez em vida, em carne e osso, o último profeta, o último santo profeta de Deus, foi morto e assassinado em Jerusalém, né? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Então nós podemos ver que no dia 6 e no dia 7 de setembro, agora, hoje é dia 3, quem mudou ou adulterou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens foi a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme Jeremias capítulo 3, conforme Ezequiel capítulo 5, versículos 5 ao 10. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues, né, na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. Né? Então agora vem uma outra passagem bíblica. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja manifesto ou revelado o homem do pecado, né, o anticristo, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3, né? Ainda diz: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Ela, a Jerusalém, como igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, ela, porém, mudou, adulterou, trocou em impiedade toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Né? Jerusalém, ou os profetas de Jerusalém, da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, foi quem mudou, adulterou, trocou em impiedade os meus estatutos mais do que as nações e os meus juízos mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram, desprezaram os meus estatutos e os meus juízos e não andaram neles. Israel não prevaleceu andar nos estatutos, na glória de Deus. Israel não prevaleceu andar na verdade, nos estatutos e juízos do Senhor. Né? Ezequiel, capítulo 5, versículos 5 ao 6. Portanto, depois destes 3 testemunhos fiéis,
da imutável ou indivisível palavra do Senhor, quem é e qual é o nome do anticristo, o filho da perdição, porque desprezou e rejeitou a lei e o sábado da criação, pelo fato de que este filho da perdição trocou o calendário bíblico ou lunar pelo calendário contaminado e corrompido, confuso e dividido, né? Tanto o calendário gregoriano e judaico ou hebraico de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Mas vocês, a população mundial inteira, continuam ou permanecem em pecado porque está todo mundo mentindo. Uns dizem que o anticristo, o filho da perdição, seria antes do Emmanuel Macron, presidente da Inglaterra, né? Porque da forma que vocês ensinam errado, eu posso dizer que o presidente da Inglaterra é o Emmanuel Macron. Quando todo mundo sabe que o Emmanuel Macron é presidente da França. Mas conforme o ensino abominável, né, equivocado e errado de todos vós, eu posso até fazer essa brincadeira, dizendo que o presidente da Inglaterra é o Emmanuel Macron, porque é assim que vocês se comportam. Por esta razão, todos permanecem em pecado, porque são transgressores da lei e do sábado da criação, ou seja, todo mundo é mentiroso. Anteriormente da acusação leviana, do falso testemunho, por assim dizerem que o Emmanuel Macron é o anticristo, o filho da perdição, porque o filho da perdição blasfemou contra o Senhor, o filho da perdição blasfemou contra o santo do Senhor, o filho da perdição trocou o calendário do Senhor. Mas vocês, antes do Emmanuel Macron, acusavam o príncipe, se eu não me engano, Williams, o príncipe Williams da Inglaterra. Olha, o anticristo, o filho da perdição, é o príncipe Williams. Parece que é o Williams, lá da Inglaterra, né? Antes disso, vocês acusavam, levantavam falso testemunho contra os 10 mandamentos, dizendo que o anticristo seria o Obama, só porque ele é negro, ou de uma pele mais escura, né? E assim vocês vêm fazendo a obra do diabo e de Satanás e atribuindo a essa merda ao Espírito Santo, né? Ao Espírito Santo. Pecado ou crime que não tem perdão nesse mundo e nem no porvir, com a restauração do reino de Deus, com a restauração da vinha do Senhor em nossos dias. Portanto, vocês afirmam esta blasfêmia, né? Agora estão dizendo que o anticristo ou o falso profeta, ou é o tal do Francisco, o tal do Papa Francisco da Igreja Católica, ou ainda o anticristo, o filho da perdição, é o Emmanuel Macron. Eu nunca ouvi, nem tenho testemunho, dizendo que o Emmanuel Macron falou palavras contra, ou seja, blasfemou palavras contra o Altíssimo, né? Nem tampouco o Williams, ou o príncipe Philips, não, o príncipe Philips, marido da rainha da Inglaterra, parece que é o pai do príncipe Williams, né? Se eu não me engano é o William. Vocês, a cada governante político ou religioso, vocês permanecem em contradição, permanecem trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, porque anteriormente ao presidente da Inglaterra ou da França, Emmanuel Macron, vocês diziam que o anticristo, o filho da perdição, era o príncipe da Inglaterra. Antes do príncipe da Inglaterra, quando o Obama foi presidente do Chile, né? Da forma que vocês fazem, eu também posso fazer. Quando o Obama foi o presidente do Japão, para não dizer dos Estados Unidos da América, aí vocês levantaram falso testemunho, só porque o cabra é negro, né? Aí vocês fazem essa semelhança da cor da pele como se fosse filho do diabo, né? Como se fosse filho do diabo, filho da perdição.
Então vocês permanecem numa mentirada do diabo e de Satanás no rabo, no coração, na mente e na alma de todos, levantando falso testemunho não só contra a palavra de Deus, né, mas contra a lei dos 10 mandamentos. De certo que toda a população mundial permanece em pecado porque são transgressores da lei e do sábado da criação. Portanto, eu nunca ouvi e nem tenho nenhum testemunho, seja do Obama, né, outrora presidente do Chile ou do Japão, ou quem sabe dos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum testemunho do príncipe Philips, da França ou da Inglaterra. Eu não tenho nenhum testemunho dizendo que o presidente da França, o Emmanuel Macron, algum dia blasfemou, né? Mas eu tenho testemunho fiel da imutável palavra de Deus, que este estado terrorista e latrocida, assassino e sanguinário, né, dessa desgraça maldita dos infernos, o estado maldito do diabo e de Satanás, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, esse estado terrorista, diabólico, satânico e corrupto, conforme a imutável palavra de Deus, blasfemou contra o Senhor, contra o santo do Senhor, né, matou e apedrejou os santos servos, os profetas de Deus, anteriormente à primeira vinda do Senhor. E foi Israel quem mudou, adulterou os tempos, o calendário. Mas vocês permanecem na mentira e no engano, porque são cúmplices e simpatizantes desse estado da desgraça, desse estado terrorista, latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, eu não tenho testemunho nenhum de que o Obama blasfemou contra o Espírito Santo ou contra o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho nenhum testemunho que o príncipe Philips ou o príncipe Williams da França ou da Inglaterra, porque o ensino errado de vocês é uma desgraça. Eu não tenho nenhum testemunho de que o presidente da França, né, Jean-Claude Van Damme ou Emmanuel Macron, eu não tenho nenhum testemunho de que ele blasfemou contra o Senhor Jesus ou contra o Pai Eterno. Mas eu tenho um testemunho fiel da imutável palavra de Deus, de que esse estado terrorista e latrocida e genocida da nação pecaminosa de Israel foi quem trocou o calendário de Deus. Foi quem blasfemou contra o Senhor, contra o santo do Senhor. E então, por que vocês permanecem praticando tão grande mentira do diabo e de Satanás no rabo, na consciência, ou na mente, no coração, ou na memória de todos vós? Essa é a minha questão final, né? A vocês, moradas, porque a população mundial ainda é morada do diabo e de Satanás. Porque se fosse morada do Espírito Santo, o Espírito Santo jamais faria tal abominação, né? Do tipo que vocês vêm fazendo com o seu próprio templo. O Espírito Santo não faz uma merda dessa. O Espírito Santo do Senhor Jesus não pratica uma abominação dessa com o seu próprio corpo. E todos afirmam que o anticristo, né, todos afirmam que o anticristo atualmente é o Emmanuel Macron. Espera aí. Quando foi que Emmanuel Macron, né, mesmo sendo ele ateu, judeu, seja lá o que diabo ele for, né, quando foi que Emmanuel Macron blasfemou contra o Senhor, conforme determina a imutável palavra de Deus? Quando foi que Emmanuel Macron matou o último santo servo do Senhor? Porque o último santo servo do Senhor, o último profeta de Deus para a casa de Israel foi João Batista. Olha só o tempo que se passou de João Batista até hoje. Até hoje, quando Emmanuel Macron é o presidente da China ou da França. Ou seja, vocês têm uma cabeça confusa e dividida. Então vão permanecer
vão permanecer cada vez mais praticando a injustiça. Por esta razão, a condenação eterna já está reservada a todo aquele que não crê em mim. A condenação e a maldição eterna já está reservada a todo aquele que não crê e não obedece a Deus por meu intermédio. E por quê? Porque vocês preferem acreditar e obedecer ao diabo e Satanás por meio do filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Portanto, assim como foi no princípio desta mensagem bíblica ou profética de Deus por meu intermédio, deixo-vos a mesma questão. Quem é e qual é o nome daquele que blasfemou, daquele que praticou, né, que distorceu, adulterou, ainda trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens? Quem é aquele que matou e apedrejou os santos servos, os profetas de Deus, antes mesmo da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em carne e osso? Foi o Emmanuel Macron? Foi o ex-presidente da China ou dos Estados Unidos, Obama? Ou ainda foi o príncipe Philippe da França, da Inglaterra, da Alemanha, ou ainda do Reino Unido? Ou foi a nação pecaminosa de Israel, conforme determina a imutável palavra de Deus, através de Jeremias capítulo 3, através de Jeremias capítulo 8, 5, através de Jeremias 23, 14, 15, através de Ezequiel capítulo 5, versículo 5 ao 10, ponto de interrogação.